e Redação, Finanças e Orçamento. A pedido de Vossa Excelência, já solicito da Secretaria dessa Casa que possa fornecer ao gabinete do vereador Gerson Quila de Almeida cópia da Comissão Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Continue a discussão do projeto de decreto legislativo 03/8. Destaca a palavra a vereadora Maura da Silva Santos Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, todas as pessoas aqui presentes nesse momento, aqueles que estão nos acompanhando pela TV, Câmara, nós hoje estamos numa votação, numa discussão, portanto, de um projeto muito importante que trata-se das contas do prefeito naquele momento, 2005, do prefeito Paulinho Bururu. Essas contas estiveram aqui nessa Câmara para a votação, conforme o documento lido nesse momento, apresentado, portanto, uma solicitação do prefeito em relação às próprias contas. Elas foram suspensas aqui, encaminhadas para análise. Hoje elas voltam para a Câmara porque aqui estão os vereadores, que são pessoas eleitas pelo povo para representar este povo, e aqui eles têm o poder de votar aprovando aquilo que foi determinado pelo Tribunal de Contas ou rejeitando. Os vereadores têm essa prerrogativa e hoje nós estamos aqui com essa finalidade. Eu gostaria, como relatora que fui, inclusive tivemos um documento bastante detalhado aqui dizendo o porquê da nossa posição em relação ao tribunal, em relação às contas apresentadas. E aqui eu quero trazer também em poucas palavras, já que o documento já foi lido, eu quero em poucas palavras dizer o porquê que nós nos posicionamos, ou também a comissão, né, se posicionou, e eu particularmente contra a posição do Tribunal de Contas. Por quê? O Tribunal de Contas passa pela Prefeitura em todos os anos, em vários momentos. A cada vez que passa pela Prefeitura, ela pode apontar algo que está com falha, até para contribuir com a administração. E ela realmente apontou em alguns momentos algumas falhas de 2005, mas a cada vez que apontou, a Prefeitura regularizou a questão. Então foram várias, que aqui inclusive foram lidas, mas a cada momento houve a regularização da questão. Portanto, as falhas levantadas não trazem prejuízo, porque elas foram resolvidas ainda em 2005, ainda durante aquele período. Mas ela traz em seguida algumas questões que justificam o tribunal a não aprovar as contas. Mas aqui nós queremos explicar a nossa posição diante dos fatos, diante da leitura dos documentos e diante daquilo que nós vimos na cidade. Ela fala do IPREJAM, que no segundo semestre de 2005 não foram recolhidos os valores, até outubro não foram recolhidos os valores referentes ao IPREJAM, mas naquele mesmo ano, no mês de outubro de 2005, aqui na Câmara, os vereadores votaram uma lei permitindo ao prefeito que parcelasse essas mesmas contas. Portanto, o problema foi sanado. Feito o parcelamento, até aprovado pela própria Câmara, iniciou-se, portanto, os pagamentos em parcelamento. Portanto, não houve mais problema. Então, esse problema, essa questão citada como um problema pelo Tribunal de Contas, ele deixa de existir, porque foi resolvido ainda em 2005. Então, essa é a nossa posição diante dos fatos. Não estamos inventando, estamos lendo e analisando aquilo que vimos. Sobre o Fundef, também ele fala que não houve naquele momento a aplicação dos 70%, mas em seguida houve a justificativa e aí se provou que passou dos 70%, inclusive o recurso do Fundef. Portanto, nós vemos mais uma vez que foi corrigida a questão, então deixou de existir um problema, ela foi resolvida. Foi falado também na questão dos precatórios, que nos precatórios ele comenta um pouco mais que gostaria que a Prefeitura em 2005 resolvesse todos os problemas dos precatórios que acontecem na cidade de Jandira desde o início dos primeiros prefeitos. Essa é a realidade. Nós temos hoje, a Prefeitura ainda deve, na questão dos precatórios, há muitas pessoas ainda em gestões bem passadas.
Isso não significa que deve continuar devendo, essa não é a realidade. Ela tem que cumprir, sim, a cada ano precisa cumprir a questão dos precatórios. Mas naquele momento, houve uma exigência maior. E aí, o que acontece? Foi colocado em orçamento, mas não foi possível cumprir todos os precatórios existentes. Foi impossível. Portanto, foi colocado para o orçamento seguinte. Dessa forma, mais uma vez, vimos que não houve, naquele momento, a prefeitura não se negou a fazer, mas não teve orçamento suficiente para cumprir a questão dos precatórios. Portanto, o que nós observamos? Não existe mal nessas contas, não existe um mal que possa ter prejudicado a cidade. É claro que não houve prejuízo à cidade, porque aquilo que poderia ter realmente acontecido como prejuízo não aconteceu, porque foi solucionado. Mais um minuto para a conclusão. Só para concluir, senhor presidente, mais uma vez eu digo que o papel do vereador, como legítimo representante do povo, é de relevante missão de julgar as contas do exercício com o propósito de humanizar esse julgamento, por ser de cunho político, seja decisão tomada com vistas ao bem comum e para a proteção do Estado Democrático de Direitos, é que aqui eu digo que nós precisamos votar a favor, contra o Tribunal de Contas, porque as contas são sanadas. Só até aqui. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 03/8. Essa palavra. Está com a palavra o vereador Gerson Sequeira de Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, gostaria de estar manifestando um pouco da minha opinião em relação a esse projeto, em relação a essa conta que veio para a nossa votação. Eu, como legislador do município, como fiscalizador, eu não estou de acordo a eu votar favorável a uma conta que está sendo rejeitada pelo Tribunal de Contas, que inclusive é também um fiscalizador, aliás, o maior fiscalizador dos municípios e da cidade. Então jamais não tenho nada contra ao ex-prefeito, ao contrário, tenho uma admiração muito grande por ele, não tenho nada contra o relatório da vereadora, admiro muito, e um relatório, está de parabéns pelo seu relatório, mas eu sou um vereador, eu fui eleito pelo povo. Eu estou aqui para defender a população. Eu estou aqui para fiscalizar e trazer alguns resultados da fiscalização. Então eu não me sinto com coragem de votar favorável umas contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Eu, para ser sincero para vocês, eu não tenho condições de votar numa conta que foi realmente rejeitada pelo um órgão que é o fiscalizador, pelo um órgão que é, vamos colocar dessa forma, o maior. Se não tivesse, se fosse para mim votar contra, a favor dessas contas, então não precisava do Tribunal de Contas. Eu não precisava da fiscalização do Tribunal de Contas. A gente sabe que tem os erros na lei, mas a gente sabe que realmente tem muitos erros dentro de uma conta dessa, que realmente foi rejeitada, voltou para o Tribunal de Contas, deu parecer contra de novo. Eu não me sinto, com certeza, confortável, e eu acho muito difícil as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento entender um voto favorável a essa conta. Então, senhor presidente, senhores que estão aqui, eu já estou manifestando, eu acho para quem entende, já estou manifestando a minha votação. Porque em 2007, esse parecer foi repetido pelo Tribunal de Contas. Em 2005, se eles tivessem acatado o parecer de realmente ter reconhecido os erros, eu aceitaria. Pode ser, para mim, hoje, pode ser quem for o prefeito. Se vier um parecer do Tribunal de Contas favorável à conta, pode ser do PT, pode ser do PSDB, pode ser do PMDB, eu estou favorável ao Tribunal de Contas. Agora, se vem também um parecer contra as contas de qualquer prefeito que seja, eu estou contra, eu estou favorável ao Tribunal de Contas. Então, nesse momento,
eu não me sinto à vontade e não acho correto a gente estar votando umas contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Eu acredito que a população, eles estão, com certeza, vendo essa situação. Eles estão medindo esse tipo de situação. Porque, pelo que eu vejo aqui, infelizmente, a gente sabe que é muito difícil administrar uma cidade. Sabemos disso, não tenho dúvida. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer o nosso erro. E para que eu possa reconhecer, não estou aqui condenando, não estou aqui para absorver e nem para condenar. Eu estou aqui para dar o meu parecer. No meu parecer, diante de uma situação dessa, quando se trata de valores, eu acho que foi as situações que deixaram a desejar, deixou de se fazer algo pela cidade. Não sei como que aconteceu uma situação dessa, a gente sabe que administrar não é fácil, mas se houve o erro, tem que ser punido. Se houve o erro, infelizmente, a gente é dessa forma no Brasil. Quando erramos, a gente paga por isso. Então, se o Tribunal de Contas deu um parecer contrário, quem sou eu para dar um parecer favorável? Eu não vou dar esse parecer, porque com certeza eu confio muito no Tribunal de Contas, até porque se não fosse um órgão confiável, ele não seria o fiscalizador do município e de todas as cidades. Então, por isso que eu manifesto aqui a minha preocupação de estar votando favorável a essas contas, porque eu tenho certeza que o Tribunal de Contas jamais ele iria dar um parecer contra umas contas por algum motivo que seja. Então, eu quero manifestar aqui o meu parecer e, com certeza, senhor presidente, mais um minuto para a conclusão da vossa. O ex-prefeito vai entender a minha posição, como a vereadora também, dentro do parecer dela, que não é nada pessoal, mas sim, seguindo a lei, seguindo o Tribunal de Contas. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 03/8. Está com a palavra.